fazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque eu vou responder uma tag. E eu queria uma tag relacionada a livros para aprender inglês ou para ler em inglês, enfim. E como eu não achei, eu criei uma tag, porque eu acho que a gente pode criar tags. Então eu criei a tag chamada 5 livros em inglês. Eu escolhi 5 categorias de livros que de alguma forma fazem parte da minha história enquanto leitora. O primeiro item dessa tag é meu primeiro livro em inglês. Eu tive uma dificuldade muito grande pra me lembrar qual tinha sido o meu primeiro livro em inglês, porque eu acho que ele não foi assim muito marcante. Aí eu perguntei pra minha irmã, porque ela é professora de inglês também e mais velha, então ela ia lembrar, e ela me lembrou que foi um livro chamado Super Computer Man. É um livrinho de adaptação, assim, sabe? É uma historinha adaptada do inglês básico. Eu li quando eu tinha uns 15 anos. E é a história de um cara que se dá super bem com coisas técnicas, de informática e tal, mas ele não sabe lidar com pessoas. Então fica a dica pra quem tá começando de ler esses readers mesmo. São livrinhos, adaptações para aprendizes de nível básico ou intermediário, enfim, você vai escolher o seu nível. O segundo item da minha tag é a leitura mais difícil. Então essa, sem dúvida, foi esse livro aqui, ó, de um autor bem conhecido, não sei se vocês conhecem, um cara chamado Shakespeare. Eu não li todo esse livro porque essa edição aqui contém várias peças de Shakespeare. A peça que eu li, a única desse livro, foi Hamlet. Eu li na faculdade, e vocês sabem que eu entrei na faculdade não sabendo tanto inglês assim quanto eu deveria. Eu tive uma disciplina chamada literatura inglesa, e eu tive que ler o texto original de Shakespeare. E isso foi muito difícil. Eu lembro que eu tinha que circular muita coisa, eu lia com o dicionário do lado mesmo, assim. Eu ficava tendo que entender muitos fragmentos, porque o inglês do Shakespeare é um inglês do ano de 1600, assim. Então é um inglês bem diferente do inglês de hoje em dia. Então, com certeza foi o texto mais difícil que eu li em inglês, mas também foi o que me deu o maior prazer, assim, sabe? De, ai, tô entendendo. E a vergonha é que, depois disso, eu nunca mais voltei pro texto, porque realmente não é uma leitura, é um estudo. Então eu acabei adiando, mas quem sabe, eu quero ler outra. E pra quem não sabe, Hamlet é uma tragédia, é uma história de vingança, na qual o príncipe chamado Hamlet quer vingar a morte do seu pai, que foi envenenado por seu irmão. Então é uma história que lida com temas como vingança, traição, morte. Então é uma história bem pesada, é uma tragédia, mas eu gostei muito. Então fica a dica pra quem tá já num nível mais avançado e quiser um desafio, leia Hamlet. O terceiro item da tag é um livro especial. E esse livro eu também não tive a menor dúvida pra escolher, porque tem um livro que é simplesmente espetacular e que todo mundo deveria ler um dia na vida, que se chama Wuthering Heights. Em português, O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro eu também li durante a minha graduação em letras. Era uma disciplina chamada romance, e eu lembro que o professor tinha dado uma lista de livros que a gente poderia escolher para ler e depois apresentar para a turma uma análise e também contar um pouco da história. Mas todo mundo da turma teria que ler também, né? E eu lembro que naquela lista nada me chamou muita atenção e eu escolhi esse Wuthering Heights aí. Nem sabia direito do que se tratava. Como tinha sido escrito por uma mulher, que é a Emily Bronte, eu resolvi falar sobre esse livro. E eu comecei a ler o livro e enlouqueci, gente. Eu enlouqueci com esse livro porque ele é demais, simplesmente demais. Eu tenho 2 versões aqui em casa, tenho essa versão super baratinha aqui, que eu li durante a graduação. E depois eu comprei uma outra versão mais afrescalhada aqui, ele é roxinho e aqui é douradinho. Mas eu não li nessa versão ainda, só li na versão mais velhinha. Esse livro foi lançado em 1847 e hoje é um clássico da literatura em língua inglesa, sem dúvida. Ele é um misto de uma história de amor com uma história de ódio, uma história de vingança. Ela também tem um elemento assim meio sobrenatural, de espírito e tal. Enfim, eu não quero dar muito spoiler sobre a história, ela é muito mais do que isso que eu contei, mas sério, vocês têm que ler essa história, é demais, é fantástica. E esse livro também se tornou muito especial pra mim, porque eu me envolvi muito na história, eu fiz uma apresentação muito legal pra faculdade, eu levei música, porque tem uma música da Kate Bush, que foi também regravada pelo Angra. E eu lembro que o meu professor disse que a minha apresentação não foi somente boa, foi especial. Então eu tenho certeza que ela foi especial porque esse livro é especial. O quarto item da minha tag é um livro que ainda não li e que quero ler. Tem muito livro que eu ainda não li e quero ler. Mas pra falar nesse vídeo eu escolhi Alice's Adventures in Wonderland, ou Alice no País das Maravilhas.
Eu tenho o livro, eu já comecei a ler o livro, eu tive que parar porque eu comecei o doutorado e eu comecei só a ler coisas técnicas e coisas de linguística, artigos científicos, e eu acabei deixando esse livro de lado. Mas eu tava gostando muito, porque, bom, todo mundo conhece a história de Alice no País das Maravilhas, até pelo filme da Disney, né? É mais ou menos aquela história mesmo, mas o mais legal de ler esse livro em inglês são os jogos de palavras, sabe? E eu definitivamente acho que não é a mesma coisa ler esse livro em inglês e ler em português. Porque o autor, que é o Lewis Carroll, ele faz várias brincadeiras assim com a língua, então é um livro muito legal para ser lido em inglês. Ele não é um livro muito fácil de ler também, então eu recomendo para nível intermediário para cima. E o quinto e último item da tag é um livro que me ensinou muito. Eu escolhi falar sobre um livro não literário, que é o Oxford Guide to British and American Culture. Então é um guia, é um livro em formato de dicionário, e nele você encontra entradas, assim, definições de tudo relacionado à cultura inglesa e à cultura americana. Então eu nunca li esse livro assim do começo até o fim, definitivamente não. Mas é um livro legal, assim, sabe, pra nas horas vagas abrir uma página e começar a explorar, assim. Então, tem algumas ilustrações. Então, esse livro eu aprendi muitos aspectos culturais sobre a história dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Então, recomendo pra quem gosta desse tipo de leitura. Bom, gente, então é isso. Eu sei que vocês estão mais acostumados a me ver dando dicas específicas de inglês, de língua, mas eu espero que vocês também gostem desse tipo de dica, assim, mais de leitura, porque tá relacionado à língua inglesa, né? Não tá fugindo do tema do meu canal. E eu adoro falar sobre isso, sabe? Eu acho que a gente aprende muito com a leitura. Então, tanto vocabulário e língua mesmo, quanto outras coisas, sabe? Valores, cultura, enfim. E eu gostaria de indicar 3 pessoas para responder essa tag. A primeira delas é a minha amiga Ellen Fernandes, que tem um canal super legal com dicas de inglês aqui no YouTube também. A segunda indicação é para Tatiana Feltrin, que tem um canal incrível, um canal literário aqui no YouTube, que vocês têm que conhecer se vocês gostam de ler, de literatura. E ela também é professora de inglês, então eu gostaria muito que a Tatiana respondesse essa tag. E a outra indicação vai para Melina Souza. Ela tem um canal bem variado, assim, de beleza, de viagem, de leitura. E eu sei que ela adora inglês também. O problema é que eu nem sei se ela sabe que eu existo, gente. A Melina eu já sigo há muito tempo, gosto muito do trabalho dela. Então eu vou deixar o canal dela aqui embaixo e comentem lá no canal dela pra ela me responder. E além dessas 3 pessoas, eu gostaria de indicar a todos vocês que estão me assistindo a gravar um vídeo usando essa mesma tag. Eu vou deixar as perguntas aqui na descrição e vocês podem gravar e me deixar o link aqui embaixo, que eu vou ter muito prazer em entrar no canal de vocês e comentar e assistir, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da minha seleção, espero que vocês tenham se inspirado a ler mais. Se vocês já leem bastante, ótimo. Se não leem muito, talvez essas minhas sugestões possam te inspirar e te motivar a ler um texto em inglês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like aqui no YouTube e de se inscrever no meu canal. Thanks for watching and see you in the next videos. Bye!